Terça-feira passada nós começamos aqui uma série de mensagens com o tema Edificados pela Palavra. E na terça-feira passada nós falamos sobre a palavra na devoção pessoal. Hoje eu quero falar sobre a palavra no poder espiritual. Edificados pela palavra no poder espiritual. Salmo 119. Vamos ler os versículos 9 a 11 e depois o versículo 105. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 105, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Dá para dizer amém? Amém? Aleluia. Queridos, domingo passado, o Brasil celebrou, e o mundo de certa forma, 106 anos das Assembleias de Deus. O que isso tem a ver com o que eu vou pregar? Muito. Porque a Assembleia de Deus é o primeiro movimento pentecostal do Brasil. E é considerado o maior movimento pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus brasileira é considerada o maior movimento pentecostal do mundo. Nós somos a maior nação pentecostal da terra. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, diga alguma coisa. Mas todo o avivamento, todo o movimento pentecostal e toda a experiência com o poder espiritual, se for desprovido da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não passa de euforia, não passa de alegria de fim de culto. E já que nós vamos falar da edificação pela palavra no poder espiritual, eu não poderia começar a nossa reflexão esta noite sem fazer esta pontuação. Está na hora e já é o tempo de a igreja brasileira voltar para a palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus e entender que todo milagre, que toda revelação, que toda profecia, que toda visão, que toda cura, que toda pregação, que todo ensino na igreja precisa estar fundamentado, garantido e sustentado pela palavra de Deus. Alguém consegue dizer amém? Quando George Washington falou sobre a Bíblia, ele disse: sem Deus e a Bíblia é impossível governar o mundo. Quando o imperador da França perguntou à rainha Vitória da Inglaterra, nos anos áureos da Inglaterra, qual era o segredo para o poderio daquele país, ela pegou uma Bíblia do lado do trono e disse: este livro, Alteza, este livro é a razão para as vitórias da Inglaterra. Napoleão Bonaparte, quando fez um comentário sobre a Bíblia, disse: a Bíblia não é um livro sequer, senão um livro vivo, que há de vencer todos aqueles que se lhe opuserem.
Quando perguntaram a Dom Pedro II sobre a sua opinião acerca da Bíblia, ele respondeu: leio-a todos os dias. Ela está e permanece na cabeceira da minha cama. Estou fazendo menções de homens que marcaram a história e a sua época e valorizavam a palavra de Deus. Uma igreja que não se apaixona pela Bíblia, uma igreja que não valoriza a Bíblia, uma igreja que não responde à voz da palavra de Deus, ainda não entendeu o que significa ser igreja. O salmista está dizendo que o segredo para um jovem manter o seu caminho santo é observá-lo de acordo com a palavra de Deus. Então o salmista está declarando que o segredo para uma vida de santidade não está nos rituais, não está no enclausuramento, está na observância na palavra de Deus. E ele acrescenta no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus nos cerca, nos guarda, nos ampara. Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 15, assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não há pureza, não há purificação na vida de um crente se ele não vive sendo alimentado pela palavra de Deus. Eu sou de uma geração liberal, ou quase já na era da pós-liberalidade. Portanto, sou de uma geração mística, ecumênica, e que não se estabelece com firmeza num princípio espiritual. Sou de uma geração que frequenta a igreja e frequenta a mesa da magia negra. Sou de uma geração que frequenta a igreja e frequenta a boate. Sou de uma geração que bebe da mesa do Senhor e depois bebe da mesa dos ídolos. Sou de uma geração que participa da Santa Ceia e depois paga uma rodada de cerveja. Sou de uma geração que não se compromete com o Evangelho porque o Evangelho é radical e nós precisamos ser, o termo da moda é tolerantes. Só que nós precisamos entender que a geração que prima pela palavra de Deus tem personalidade, tem identidade própria, sabe o que quer, sabe de onde veio, sabe para onde vai, sabe a quem serve e pretende entrar na nova Jerusalém pelas portas. Então uma das coisas que nós precisamos resgatar nesse país, e aí deixa eu trazer para cá, nós precisamos resgatar na igreja e precisamos manter nesta igreja a valorização ao conhecimento da palavra, ao crescimento na palavra, à pregação da palavra. Aliás, eu fico muito decepcionado quando alguém solta uma barbaridade e vocês respondem à barbaridade que não tem nenhum respaldo bíblico. Eu fico dizendo assim: Senhor, eu preguei até hoje e ainda não alcancei o que eu precisava alcançar. Nós precisamos de fato nos tornar exigentes no tocante à palavra de Deus. E no que se refere à devoção pessoal, eu falei semana passada que a palavra é o instrumento principal na instrução dos nossos filhos, que a palavra é o instrumento principal, indispensável na aquisição do conhecimento, que a palavra nos aproxima de Deus e nos leva num caminho de sucesso, nos torna bem-sucedidos. Hoje eu quero falar um pouco sobre virtudes espirituais, o poder espiritual. A experiência com o poder de Deus na igreja só pode ser vivido e experimentado e desfrutado se pela palavra. Então, deixa eu começar lembrando aos irmãos que é a palavra quem gera arrependimento. É a palavra quem produz arrependimento. Não há conversão nem do ímpio, nem daquele que conhece a Deus, mas cometeu um pecado, se não for pela compreensão da palavra.
O homem não é convencido do seu pecado senão pela palavra. Quando Josias assume o trono de Judá, Judá estava completamente desviada por causa da gestão e do reinado anterior que havia aplicado o seu coração à idolatria, ao pecado e ao desvio. Amon, que reina antes de Josias, faz o povo pecar de maneira exacerbada. Mas aí a Bíblia diz, no capítulo 34 do segundo livro das Crônicas, que Josias reina. E quando Josias começa a reinar, a primeira atitude do novo rei, do jovem rei, é restaurar o templo, limpar o templo, arrumar a casa de Deus. E o texto diz, a partir do versículo de número 11, de 2 Crônicas, capítulo 34, que quando Ilquias e os seus auxiliares foram limpar o porão da casa, o porão do templo, o sótão do templo, encontraram lá o livro da lei do Senhor em meio aos entulhos, em meio aos escombros, coberto de poeira e de abandono. E o texto sagrado diz que Ilquias pegou o livro, e quando Safã trouxe o livro para Ilquias e ele reconheceu o livro, ele disse: leva ao rei e pergunta ao rei o que haveremos de fazer, porque este é o livro da lei do Senhor. E quando o livro chegou às mãos do rei Josias, a Bíblia diz que Josias disse: vai consultar ao Senhor e pergunta-lhe o que se sucederá a nós, porque Deus deve estar furioso conosco, porque nós abandonamos o livro da sua lei e pecamos. O Senhor garante a Josias que viria o cativeiro, mas o Senhor diz: o cativeiro não virá no tempo do teu reinado, mas depois de ti, porque tu observastes a minha palavra e trouxestes o livro e valorizastes o livro da minha lei na minha casa. Veja que o livro de Deus não pode ser abandonado e jogado ao escombro, porque ele é o segredo da nossa preservação espiritual. Sem o livro de Deus, sem a palavra de Deus, não há possibilidade de reconhecermos os nossos pecados, porque é a palavra de Deus quem confronta a nossa alma. E eu disse aqui terça-feira passada que uma das coisas belas da Bíblia é que ela revela as vitórias de Davi, mas também os seus fracassos. Ela revela as virtudes de Sansão, mas também as suas idiotices. A Bíblia Sagrada revela a declaração de Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas não esconde quando Pedro nega a Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem nos lapida, nos burila, nos confronta, nos transforma e nos faz entender que só pela obediência viveremos arrependimento genuíno. Neemias capítulo de número 8, versículos de números 8 a 10. Neemias volta de Babilônia com uma missão. O seu trabalho é reconstruir Jerusalém. Portanto, Neemias é um líder político na história, entendido como um dos maiores estadistas de todos os tempos. Ele não só reconstrói Jerusalém, como ele reorganiza uma nação, reorganiza o código de lei daquela nação e estabelece poderes naquela nação. Depois vem Esdras com uma missão diferente da missão de Neemias. Enquanto a missão de Neemias era restaurar Jerusalém enquanto cidade e Judá enquanto nação, a missão de Esdras era restaurar o povo enquanto povo de Deus, pela palavra.
E se a história apresenta Neemias como um dos maiores estadistas de todos os tempos, sem sombra de dúvida, e isso é provado pelos especialistas, Esdras é um dos maiores juristas da história. É Esdras quem interpreta a lei para o povo do período pós-cativeiro. Como havia uma multidão na praça de Jerusalém e Esdras não tinha serviço de som para pregar, a Bíblia diz que Esdras distribuiu o povo por grupos, por multidão. E Esdras prega de cima de uma plataforma. Aqueles que estão mais próximos ouvem a pregação de Esdras e repete para o povo. Aqueles que ouvem repetem para os que estão mais longe. E a palavra vai sendo pregada e repetida até chegar ao final da multidão. Imagina quanto tempo durou aquela pregação. A Bíblia diz que foi do amanhecer até o entardecer. Mas está escrito que quando a pregação terminou, todos estavam de joelhos na praça de Jerusalém e choravam por causa dos seus pecados. É por isso que Neemias levanta e diz: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, levai presente para quem não tem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Problema nosso, e de modo particular, nós menos leitores da Bíblia, é que nós só observamos o texto e não observamos o contexto. Então a gente gosta muito dessa frase: não chora, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando a gente lê o contexto, a gente entende que a alegria do Senhor acontece quando nós nos arrependemos. Aí quando nós nos arrependemos, o Senhor se alegra, e quando Ele se alegra, Ele nos fortalece. Ou seja, não há força sem arrependimento. Provoca teu vizinho e diz para ele: não há força espiritual sem arrependimento. É por isso, e você sabe disso tanto quanto eu, que quando nós estamos numa conduta equivocada, nós nos sentimos enfraquecidos espiritualmente. Então, a palavra gera arrependimento. Lucas 24, versículo 47, estamos falando sobre edificados pela palavra para ter poder espiritual. Jesus diz assim: em meu nome preguem o arrependimento a todas as nações. O arrependimento não é provocado pela eloquência do pregador, irmão. Eu tenho vivido algumas experiências bem extraordinárias em alguns lugares do mundo onde eu vou. Uma época atrás eu estive na Alemanha de passagem. E um pastor me pediu que eu pregasse na igreja dele à noite, e eu fui ministrar. Pouca gente, umas 15 pessoas. Muito frio, 16 abaixo de zero. E eu estava pregando para 15, 16 pessoas, e no meio da minha pregação entraram dois rapazes da altura do poste de energia que fica na porta da igreja. 2 metros, 2,5 metros, alguma coisa dessa altura. E eles entraram e sentaram, e eu continuei pregando, e eles não diziam nada, ninguém se aproximou deles, ninguém conversou com eles. No final da pregação eu fiz o apelo e perguntei quem queria aceitar a Jesus como Salvador, que viesse à frente. Eles dois levantaram e vieram. Quando eu fui perguntar o nome deles, eles responderam. Aí, sinceramente, eu não entendi nem o que eles responderam. O pastor se aproximou e eles não falavam alemão, eles não falavam inglês. Veio um irmão que falava francês e eles não falavam francês, eram noruegueses. E o pastor mandou chamar um irmão que havia ficado em casa para vir. E o irmão já havia morado na Noruega. Quando o irmão chegou, nós já estávamos jantando. E os noruegueses estavam lá, calados, congelados. Agora crente, eu orei por eles em português.
Quando o irmão que falava o idioma dele começou a conversar e perguntou, eu pedi, pergunta para ele se ele entendeu que eu estava chamando eles à frente para entregar a Jesus a sua vida e fazer um compromisso com Deus. Eles responderam: não entendi nada do que você disse, mas no meu coração eu entendia que Deus estava me chamando para uma aliança com Ele. Você entendeu o que significa ter recebido oração e fazer uma aliança com Deus? Não entendi, repito, meio impacientes até. Repito, eu não entendi nada do que você disse, mas enquanto você pregava, no meu coração eu entendia que Deus estava me chamando para fazer uma aliança com Ele. Não foi o pregador, não foi a eloquência do pregador, não foi a inteligência do pregador, é que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que espada afiada de 2 gumes, e é apta para fazer a divisão entre a alma e o espírito. Alguém consegue dar glória a Deus aí? É por isso que o Senhor Jeová diz assim: a minha palavra não voltará para mim vazia. Provoca o vizinho e diz para ele: a palavra gera arrependimento. Por isso que Pedro prega e quase 3.000 pessoas se convertem. Pedro não fez malabarismo nenhum. Mas a palavra impacta, a palavra provoca, a palavra confronta e gera arrependimento. Segundo lugar, quantas pessoas aqui, eu vou fazer uma pergunta sem graça, tá? É indiscreta. Pastor, eu tenho muita vontade de ter uma vida de oração, mas eu não consigo. Eu tenho vontade de ter uma vida de oração, mas eu não tenho vontade de orar. Dá para entender esse paradoxo? Pastor, olha, eu gostaria muito de ter uma vida de oração, mas eu não sinto vontade de orar. Ou então, eu até sinto vontade de orar, pastor, mas com 5 minutos a oração acaba. Quem está nessa linha? Levanta assim a mão, por favor. Pode ser sincero, pode ser sincero. Vai lá, seja sincero. Quem consegue orar pelo menos 1 hora por dia? Já que você não levantou a mão da outra forma, eu vou lhe pegar agora. Quem consegue orar pelo menos 1 hora por dia? Levanta assim a mão. Quase ninguém. Qual é o segredo então para eu ter paixão pela oração? Qual é o segredo para eu ajoelhar e ter o que dizer? Provoca o teu vizinho assim e fala com ele: a palavra. Leia a Bíblia. Irmão, eu não sou contra você ler livro nenhum. Eu acho que você tem que ler. Seja sábio o suficiente para ler livros como você come peixe. Se livra das espinhas. Leia. Agora, pelo amor de Deus, se você só lê romance, se você só lê artigos, se você só lê horóscopo, se você só lê revistas e notícias e você nunca lê a palavra, você é um analfabeto da pior estirpe. A palavra tem que estar em primeiro lugar na minha leitura, na minha devoção, na minha prática cultural. Daniel diz no capítulo 9, versículo 1 e 2 do livro que leva seu nome, Daniel 9, 1, 2 e 3, ele diz: eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro havia se cumprido. Que livros? Ele diz: lendo as profecias de Jeremias, e me pus a orar por Jerusalém. Presta atenção, quando você estuda a Bíblia, ela te leva a orar. Quando você lê a Bíblia, ela te leva à oração. Eu falei aqui terça-feira passada de uma irmã, que alguém chegou para ela e falou assim: irmã, eu não sinto vontade de orar. A irmã falou: ajoelha e ora até que a vontade chegue. Porque se você, olha para mim, queridão, ninguém aqui é crente o suficiente para a carne quer orar toda hora, quer jejuar todo dia,
Toda noite, quando eu deito, pastor, eu sinto meu sono dizendo: não durma, meu servo, ore, porque Deus está te esperando na madrugada. Ninguém vive isso aqui. A oração não é porque a carne quer, é porque o espírito está pronto. O jejum não é porque a carne quer, é porque o espírito está pronto. O estudo da Bíblia Sagrada não é porque a carne quer, é porque a alma clama por Deus. Então, à medida que você vai lendo a palavra e combinando a palavra com oração, você vai perceber que todo avivamento sem palavra é euforia, que todo poder sem palavra é empolgação, mas quando é gerado pela palavra de Deus, a vida é estável, duradoura, e o crescimento é visível na sua vida espiritual. A Bíblia diz em Atos 2,42 acerca da igreja primitiva assim: e perseveravam. Vamos ler, vamos citar esse versículo? Deixa eu ver como é que está a memória aí, vamos lá? Atos 2,42. Alguns ainda lembram. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? O ensino da palavra. Como eles perseveravam na doutrina, aí eles conseguiam perseverar na comunhão, no partir do pão e nas orações. Preste atenção: nenhuma igreja permanece no amor fraternal se ela não tem Bíblia. Nenhuma igreja permanece na comunhão se ela não aprende a palavra. Nenhuma igreja permanece nas orações se ela não está ouvindo, meditando e refletindo na palavra de Deus. O segredo para a nossa vida de oração é o estudo da palavra de Deus. Até porque há dias que eu estou sentado estudando a Bíblia, e vou lendo, e vou mergulhando, e vou catando livros para enriquecer a informação, e vou consultando quem sabe mais do que eu para compreender um texto. E tem um momento que é extraordinário, tem um momento que você diz assim: é isso aqui, eu nunca tinha visto isso, que lindo. Aí você levanta, coloca a mão no rosto. No meu caso, não conta para ninguém. De vez em quando eu assanho a cabeleira, eu digo: que coisa linda, que gostoso, isso é extraordinário, é automático. A minha alma sente um desejo imediato de ajoelhar para agradecer e compreender a revelação que o Espírito Santo acabou de trazer. Então, em nome de Jesus, entenda: não há crescimento na oração sem aprendizado na palavra de Deus. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele assim: leia a Bíblia, que o desejo de orar vem. Só vou pegar porque vocês estão inquietos querendo vir pegar, tá? Tem irmão olhando assim: pego ou não pego? A palavra vai gerar em teu coração desejo de orar. E aí eu preciso dizer isso para vocês: esta igreja, essa aqui a gente congrega, não ora. A gente até ora se for um movimento especial. Se fizer uma vigília, a sala vem, o povo vem. Se no final da pregação eu pedir para todo mundo ajoelhar, todo mundo ajoelha. Mas eu estou falando da oração como prática habitual. Eu estabeleci 15 minutos de oração antes de cada culto. Quase ninguém ajoelha para orar. Quase ninguém. E presta atenção: existem bênçãos que Deus quer dar para nós, que Ele não vai liberar enquanto nós não aprendermos o caminho da oração. Ele está dizendo assim: está aqui, é tua, clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer que eu prove mais um pouquinho? Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Quer que eu prove só com mais um versículo? Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Buscai, e encontrareis, porque aquele que pede recebe, ao que bate se abre, ao que busca ser-lhe-á encontrado. Ei, há milagres que já estão liberados para a sua vida no mundo espiritual, mas que ainda não chegarão, porque Deus está dizendo: eu não quero gente que pensa que consegue por conta própria, eu quero gente que entende que recebeu, porque eu liberei. Aragai suriema bagadá, suremanjo faciriendegai. Vamos lá. Em primeiro lugar, a palavra gera arrependimento. Em segundo lugar, a palavra conduz à oração. Em terceiro lugar, a palavra gera fé. A palavra gera fé. Quanto mais estudarmos a Bíblia, quanto mais os pastores que subirem nesse púlpito se comprometerem com a Bíblia, quanto mais o pastor desta igreja pregar a Bíblia, mais a sua fé será fortalecida pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10. Versículo 8 diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. E o 17 diz: a fé vem pelo ouvir. A igreja precisa entender. Deus fala comigo com frequência, dizendo assim: quero liberar milagres, quero liberar cura. Eu sempre ouço o Senhor me dizendo isso. De vez em quando chega alguém: pastor, Deus falou comigo o quê? Esses dias uma jovem chegou para mim: pastor, Deus falou comigo que Ele tem muita cura para liberar aqui. Mas eu disse para Deus: eu não quero fazer um espetáculo de milagres. Eu não quero que as pessoas precisem de patuás para milagres. Eu não quero que elas precisem de simbolismos para milagres. Eu não quero que elas precisem fazer estardalhaços para milagres. Eu tenho dito a Deus: eu quero os milagres, mas eu quero que eles aconteçam enquanto eu prego. Eu quero que eles ocorram pelo poder da palavra. Eu quero estar pregando e alguém lá vomitar o câncer, o paralítico levantar, sem precisar você vir aqui para frente da câmera. É esta a onda de milagres que eu quero nesta igreja. É isso que eu busco quando levanto de madrugada e me ajoelho para pedir a Deus que as coisas comecem a acontecer. Porque a palavra gera fé. À medida que eu prego, você precisa pegar o que é seu e dizer: Senhor, essa porção é minha, eu recebo. Esse milagre é meu, eu tomo posse. Pelo poder da palavra.
Ei, fé não é fanatismo. A fé que funciona é a fé consciente. Fé é um princípio ativo. A fé que gera milagre, presta atenção porque eu vou provocar, não é o uso de neurolinguística para provocar o seu sistema cerebral e você pensar que foi curado e depois de 24 horas amanhecer doente. A fé real mexe no mundo espiritual. A fé real não mexe com o teu cérebro, mexe com o teu espírito. Eu preciso que você se levante, que você seja curado, que a sua vida seja restaurada, que a sua empresa seja restaurada, que o seu milagre aconteça, que você pare de murmurar, pare de lamuriar, pela fé comece a crer no impossível, pela palavra de Deus. Pela palavra. Então provoca o vizinho e fala com ele assim: recebe a palavra, irmão. Recebe a palavra. Quem não se compromete com a palavra fica por aí buscando uma fé fundamentada em simbolismos, em coisas. Isso não é duradouro. Nós estamos caminhando para uma nação sem religião. Os não religiosos estão crescendo extraordinariamente. Os chamados desigrejados estão crescendo de maneira assustadora. Os decepcionados com Deus são sem número. Cristãos que se tornam muçulmanos ou ateus está crescendo. Quer saber por quê? Porque um bando de irresponsável pega no microfone e prega um evangelho próprio, pessoal, sem Bíblia. Evangelho sem Bíblia é como cristianismo sem cruz, é como vida espiritual sem o Espírito Santo, é como igreja sem unção, é como corpo sem vida, é como rio sem água e estrela cadente, é o sol sem luz. Portanto, é a palavra de Deus que vai gerar vida. Eu não posso pensar num culto sem a palavra de Deus. Ela gera fé. Eu gosto do encontro de Jesus com Pedro. A primeira vez que Pedro e Jesus se encontraram, Lucas 5. Pedro não sabia quem era Jesus. Ele está vindo de uma pescaria e pescou a noite inteira. Jesus havia acabado de mudar para Cafarnaum. Ele morava em Nazaré. Como ele não foi recebido em Nazaré, ele pegou a mudança e foi para Cafarnaum, cidade onde morava Pedro. Aí Jesus vai para a beira do lago de Genezaré. Pedro está chegando, trabalhou a noite inteira, não pegou nada. Aí quando Pedro está lavando a rede, Jesus chega lá, um pregador desconhecido sobe no barco de Pedro, transforma em púlpito e Jesus começa a pregar. E Jesus pregou até meio-dia quase, está escrito lá. Pedro não conhecia Jesus, trabalhou a noite toda. Se eu conheço um pouco do que a Bíblia revela do temperamento de Pedro, Pedro estava cansado dizendo assim: que hora ele vai parar? Trabalhei a noite toda. O cara chega, sobe no meu barco, não pergunta. Era muito comum os rabis, os rabinos, os pregadores naqueles dias. Era muito comum um líder que surgia com um discurso. Quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e disse assim: trabalhou a noite toda? Sim, senhor, trabalhei. Pegou alguma piaba? Não, senhor. Se não pegou piaba, muito menos tambaqui dourado. Tá, mas faz o seguinte: lança a rede de novo.
mas agora lança a rede da banda direita do mar. Aí Pedro diz assim: Senhor, deixa eu te falar um negócio. Teu discurso é bonito, legal, o senhor fala bem, mas quem entende de pescaria aqui sou eu. E nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Se não pegou de noite, de dia sem chance. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Pedro estava com uma crise na empresa dele, pegou nada, mas por causa da palavra eu vou lançar a rede. Ei, se apropria da palavra e sai da crise. Se apropria da palavra e sai da dificuldade, lança a rede. O milagre de Deus é liberado pela palavra. Há uma grande pescaria prometida para quem recebe a palavra. Só quem crê e pode dar glória a Deus, faça. Só quem crê e pode falar em línguas, fale. E a Bíblia diz que quando Pedro puxou a rede, o barquinho balançou. E ele pediu ajuda. E foi uma grande pescaria. Aí eu lembro agora de um dia, Lucas 17, quando os discípulos chegam para Jesus lá no versículo 5, salvo engano, e dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus não orou por eles. Não significa, para com esse negócio, Deus aumenta a minha fé, Senhor. Não. Para. Jesus começou a pregar para eles. Aumenta-nos a fé? Eu vos digo, em verdade, que se tiverdes. E Jesus começa a pregar para eles. Mas eles não pediram um milagre de fé e Jesus está pregando? Porque a fé é provocada pela palavra. A fé é provocada pela palavra. Vou fazer uma pergunta simples: quantas pessoas já vieram a este culto, a um culto, arrasadas, estilhaçadas, destruídas, gente até pensando em dar cabo da vida, e depois da palavra pregada você saiu daqui como um gigante? Quem já viveu isso? Levanta assim a mão. Quem provocou isso, queridão? A simpatia do orador da noite? A beleza da voz do cantor? Não, a palavra proferida injeta fé na sua alma. Provoca o vizinho e diz para ele: e recebe fé pela palavra. Quarto lugar, a palavra traz avivamento. A palavra traz avivamento. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença de Deus como eu estou. Às vezes eu tenho medo que só eu esteja sentindo com essa intensidade. Não é que só eu sinta, estou falando da intensidade. Porque de repente sou eu que estou pregando, e pode ser que seja por isso. Mas eu estou sentindo a presença de Deus de maneira tão perene. Eu sei que alguns estão com frio, mas fica tranquilo que enquanto nós sertanejos estamos sentindo frio, tem gaúcho aí que está dando glória a Deus. Mas presta atenção nisso. Avivamento sem a palavra de Deus é só alegria de fim de culto. Eu fui pregar num congresso uma certa feita, e quando eu cheguei no ginásio de esportes no domingo pela manhã, devia ter umas 8.000 pessoas, estava lotado. Quando eu estou subindo a escada para o local da pregação, o palanque, o púlpito, o irmão segurou no meu paletó. E cá entre nós, eu vou contar um segredo para você. Eu não gosto quando puxa meu paletó aqui. Me dá um estado de... Puxou aqui, eu virei para ele assim. Homem, não me tira da graça. Não, pastor, é que eu esqueci. Diga. O pastor mandou lhe falar que hoje de manhã, bem assim, empolgado, hoje de manhã, o senhor não precisa pregar aquela mensagem bíblica cheia de referências,
Basta o senhor pregar uma mensagem de avivamento que o fogo pega e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Eu estava subindo a escada, eu desci. E eu olhei para ele e falei assim: deixa eu te falar, é que você me apertou sem me abraçar. Como assim, pastor? Eu não creio em avivamento sem a Bíblia. Eu não creio. Eu não creio numa manhã de poder sem a palavra de Deus sendo pregada. Salmo 29, 3, salvo engano, Salmo 39, 3, o salmista diz assim: enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Eu vou repetir: enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Eu vou repetir porque ninguém ouviu. Enquanto eu meditava, olha para cá. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Sabe por quê? Salmo 29, 7: a tua palavra acende labaredas de fogo. A tua palavra acende labaredas de fogo. Ezequiel 37. Ezequiel diz assim: eu me vi num vale de ossos secos. E o Senhor me perguntou: esses ossos poderão viver, filho do homem? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. E o Senhor me disse: profetiza, filho do homem, profetiza a minha palavra e diz. E Ezequiel diz assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído forte, e cada osso saiu do seu lugar e se movia, e cada osso se encaixava ao seu osso, e veio carne, e veio pele, e veio nervos. Como assim? Enquanto eu profetizava. De repente sua vida está um verdadeiro vale de ossos. De repente a sua casa está um verdadeiro vale de ossos. De repente você olha para a igreja e começa a ver um verdadeiro vale de ossos. Para de reclamar, para de murmurar. Profetiza a palavra, profetiza a palavra, resgate a palavra, leia a palavra, declare a palavra, porque vai haver um ruído pela palavra. No final de um congresso eu encontrei um irmão muito abatido. Ele disse: pastor, eu era bruxo. Fui batizado com 5 anos no Rio tal. Fui oferecido com 12 nos banhos tais. E detalhou. Com X idade foi colocado um elemento na minha pele, um instrumento, um patuado, um pacto. Todas as datas X e horário X eu fazia oferenda X. Aceitei a Jesus tem 1 ano. Mas meu pastor, ele disse: todos os dias, no horário que eu oferecia sacrifícios, o demônio entra na minha casa e me enlouquece. Eu não durmo. Eu vejo ele conversando comigo. Aí puxou o cabelo, mostrou hematoma, bate a minha cabeça na parede. Minha voz é tomada e eu começo a fazer as preces que eu fazia para invocá-lo. Eu vou desistir. Eu disse: não, calma. A partir de hoje, todo horário que você fazia oferendas,
Comece a falar em voz alta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique no meio da casa, lavando prato, lavando roupa, cuidando da enxada na roça, o que você estiver fazendo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai citando a Bíblia. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. E quando eu não lembrar de nenhum versículo, pega a Bíblia e sai lendo. Sai dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Declare a palavra, leia a palavra, leia em voz alta, comece a falar a palavra. Eu disse para ele. Um ano depois eu voltei a pregar na mesma igreja, no mesmo congresso. Ele me encontrou depois do culto e disse: pastor, você não acredita? Você pode falar que eu acredito. Funcionou, pastor. Ei, eu vou dizer, e se você ficar sentado eu vou tirar a sua cadeira. Presta atenção, a palavra de Deus funciona sempre. Pode aplaudir ao Senhor e dar glórias e declarar o seu nome. É a palavra que vai gerar um milagre na sua vida. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu ia falar mais duas coisas, mas eu vou encerrar, vou só citar. É a palavra que vai gerar autoridade para você. A palavra vai gerar autoridade espiritual na sua vida. Ei, a autoridade não é adquirida só pela oração, é pela palavra. Paulo diz aos Efésios assim: tomando sobretudo o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para o mesmo fim vigiando nisto, para que me seja dada a palavra com autoridade no abrir da minha boca. A palavra vai gerar autoridade na sua vida. Comece a declarar a palavra em casa. Comece a declarar a palavra no seu escritório, no seu espírito. Comece a declarar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Toda potestade cai por terra pelo poder da palavra. Ô irmãozão, minha irmã amada, querida, distinta, princesa, você não precisa de malabarismo para ter autoridade, apenas da palavra. Se tu és o Filho de Deus, se tu és realmente Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sobe no pináculo do templo,
do templo. Pula de lá, flutua, levita, faz que todo mundo te veja descendo em câmera lenta e toda a terra te adorará. Está escrito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se você me adorar só um pouquinho. Se curva rapidinho e me adora. A resposta: está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito. Diz aí para o irmão do seu lado: está escrito. Ei, eu estou triste porque Deus não falou comigo. Eu estou triste porque Deus não usou o profeta para falar comigo. Eu estou triste porque Deus revelou a pessoa do meu lado direito e do meu lado esquerdo, mas não me revelou. Presta atenção, ó crente. Todas as promessas de Deus para a sua vida já estão na palavra de Deus. Todas as promessas de Deus para você, todas, diga comigo, todas as promessas de Deus para você já estão escritas na sua palavra. Eu vou orar com você. O último item eu cito depois. Em nome de Jesus. Qual é a última notícia que você ouve antes de dormir? Qual é o último texto que você lê, a última mensagem? Qual é a primeira que você lê quando acorda? Qual é a primeira que você ouve quando acorda? É que nós temos a Bíblia tão acessível a nós, que não a valorizamos o quanto ela merece. Nós mandamos Bíblias agora para o campo missionário em Nova Brasília. Diácono Kleber diz que quando aquelas pessoas pegam as Bíblias lá no sertão, elas... E ele falou assim: pastor, e ai de quem pegar uma Bíblia daquela e abrir, que o dono fica ciumento. Há países onde o uso da Bíblia é proibido, é controlado. E tem regiões que uma Bíblia é posta dentro de uma cabine e os cristãos fazem fila para lê-la. E tem que ler em voz alta. Para quê? Para que aquele que está atrás perceba quando ele já terminou o capítulo. Porque quando ele quer ler o capítulo seguinte, quem está atrás bate no ombro dele e fala assim: irmão, agora é minha vez. Se você quiser ler o próximo capítulo, vai para o fim da fila. Mas nós temos em casa, na mesa, no painel do carro, no porta-luvas. Então a gente não valoriza, a gente vem para a igreja e nem traz. Agora eu belisquei a costela de um, dois. Valorize. Ela é o segredo para o crescimento que nós vamos viver nesta igreja. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Vocês vão me ouvir pregando Bíblia aqui como nunca. Como nunca. Porque eu tenho perguntado a Deus constantemente o que eu faço sobre isto. E o que eu faço sobre essa situação. E eu vou questionando a Deus situações específicas.
E todas as vezes que eu faço essas perguntas, ele diz assim: pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Hoje eu recebi uma ligação do Rio. Um irmão aos prantos. E ele disse: eu tive uma visão contigo agora. E na visão que ele teve, o Senhor deu a ele respostas para 3 áreas que eu tenho colocado diante de Deus. E ele disse assim: na minha visão, enquanto você pregava, ele até fez uma menção, com a elegância de sempre, um homem entrou e subiu no púlpito e te entregou isto, isto e isto. Ele falou: eu não sei a interpretação. Eu falei com ele: eu sei. São 3 áreas que eu tenho posto diante de Deus diariamente. Diariamente. E eu entendi que Deus está dizendo: apenas prega, que enquanto você prega, eu entro na minha casa e eu faço o que precisa ser feito. Apenas prega. Esse é o nosso segredo. Eu quero orar com você. E você vai dizer para Deus esta noite, com as suas palavras, é claro: aviva-me, enche-me, me abastece pela tua palavra. Pela tua palavra. Aleluia. Se você quiser ajoelhar, se quiser sentar, é o seu momento de oração com Deus. É o seu momento com Deus. Ó Deus, ó Deus, desperta no teu povo amor pela tua palavra. Desperta no teu povo comprometimento com a tua palavra. Faz esta igreja amar a tua palavra. Resgata em nós a fome e a sede pela tua palavra. E começa a gerar em nós milagres pela palavra. Nos aviva pela palavra. Ó Senhor, eu te peço só uma coisa mais e silencio, e o teu povo orará cada um conforme o Espírito lhes guiar. Eu te peço, Senhor, a revelação da palavra neste lugar. E o quebrantamento por esta revelação.